Fala, investidor! Eu sou o Fernando Manhães, criador desse canal que tem o objetivo de mostrar a você como operar no mercado de opções de uma forma simples e por quem opera e acredita nesse tipo de investimento. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você escolher uma opção de compra, uma call, para você poder comprar e lucrar com a alta da ação. Então, se esse assunto já te interessa, fica comigo aqui até o final. E no final do vídeo, se esse assunto te interessar, deixa aí o seu like. Vamos então para esse vídeo. E aí, às vezes as pessoas se perguntam por que operar opções. E nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar, dar algumas razões pelas quais você pode operar o mercado de opções. Então, no caso desse vídeo aqui, nós estamos falando em comprar uma opção de compra, uma call. E isso vai acontecer quando eu tenho uma expectativa que o preço daquela ação suba. Então, quando uma ação se valoriza e eu compro uma call, eu consigo ter uma valorização, só que de forma potencializada. O que acontece? Se você acredita que o mercado vai subir, que uma ação vai se valorizar, para as pessoas que têm uma mentalidade mais simples ou conhece o mercado acionário, ele pode achar que eu poderia muito bem comprar a ação e eu lucraria também com a alta, com a valorização daquela ação. Mas eu vou mostrar para vocês que com o mercado de opções eu consigo, às vezes, estar exposto à mesma variação que o preço da ação, só que eu vou estar desembolsando um valor muito menor. E muitas das vezes, caso aquela ação se desvalorize, eu vou estar mais protegido. Então, basicamente, eu vou ter ganhos alavancados, só que é uma alavancagem interessante, porque não é uma alavancagem em que eu contrai dívida. Nesse caso aqui, como eu estou comprando uma operação de débito, essa minha perda máxima ela é limitada. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que vai ajudar vocês a entender. Se, por exemplo, temos aqui agora, nesse momento, o ETF BOVA11 a R$ 121,73. No caso do ETF, eu consigo ainda operar de forma unitária, mas geralmente a maioria das ações, todas as ações da Bolsa, você precisa comprar em lotes de 100. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, no momento agora, o Banco do Brasil está R$ 50,76. Eu tenho que, no mínimo, comprar 100 ações, no caso aqui, um pouco mais de R$5 mil. Eu vou mostrar para vocês como com opções você consegue lucrar com a alta dessa ação, só que sem precisar desembolsar todo esse valor. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês, aqui com a plataforma que eu utilizo para poder negociar as opções, essa vantagem de você negociar as opções em relação a você negociar as ações. Então nós temos aqui o BOVA11, por exemplo, o mercado acabou de fechar, mas nós temos aqui a cotação dele de R$ 121,79. Embora o ETF eu consiga negociá-lo de forma unitária, mas as ações de uma forma geral a gente precisa negociar lotes de 100 em 100. Se eu fosse considerar aqui comprar 100 unidades desse ETF, eu teria que desembolsar R$12 mil. E eu vou mostrar para vocês aqui como eu consigo desembolsar um valor muito menor por meio das opções e estar exposto à mesma variação do ETF. Então, antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente como é que funciona aqui essa plataforma. Eu tenho nessa coluna central os strikes das opções. Nessa parte à esquerda dessa coluna central eu tenho as opções de compra, que são as calls. E aí, aqui eu defini dessa forma aqui, customizei dessa forma aqui para minha plataforma. E essa coluna aqui, que é a coluna do Delta, que está escrito aqui Delta, é uma das gregas. Tá? E sem querer teorizar muito sobre essa parte das gregas, mas o Delta ele vai indicar para a gente o seguinte, ele vai representar a valorização ou a desvalorização da opção quando ocorre o movimento de R$1 da ação. Trazendo aqui de forma simples para vocês, cada R$1 que esse ETF subir, essas opções aqui nesses strikes, elas terão essa variação aqui do delta. Um exemplo para vocês, eu tenho aqui essa opção aqui de R$ 110. Então ela é uma opção bem dentro do dinheiro e o delta dela é R$1. Então para cada R$1 que o ETF subir,
essa opção com esse strike aqui nesse momento vai subir também R$1. Só que qual que é a vantagem? A vantagem é que, embora eu esteja aqui agora no mercado fechado, tem uma diferença muito grande aqui entre a ponta vendida e a ponta comprada. Mas se a gente for ver aqui o preço no Black & Scholes, 12,59. Então o que acontece? Se eu for comprar 100 unidades do ETF, eu teria que desembolsar R$12 mil. Se eu for comprar 100 unidades dessa opção aqui, eu teria que desembolsar 12 mil, vamos ver aqui, 12.590. 1.590. Então observe a diferença. No ETF, para eu poder comprar 100 unidades, eu teria que desembolsar mais de 12 mil reais. E nessa opção, que também se movimenta da mesma forma que a ação, cada R$1, cada R$2, cada R$3 do ETF, eu também tenho R$1, R$2, R$3 na opção, eu teria desembolsado muito menos, 1.259. E além de eu colocar um capital menor e estar exposto à mesma variação absoluta, lógico que isso aqui em termos percentuais a diferença é muito grande. R$1 para quem investiu para cada R$121, nós estamos falando aqui de uma valorização de 0,82%. Então, quem comprou o ETF diretamente, pagou lá, vamos supor, um ETF, pagou R$121, se aquele ETF subir R$1, ele vai ter ganho 0,82%. Para aquele que pagou muito menos, né, que pagou ali R$12,59, se o ETF subir R$1, ele também vai subir R$1 esse ETF, só que no caso do ETF, nós estamos falando aqui de uma representatividade de 7,94%. Então é uma forma alavancada de você investir. E uma forma alavancada muito mais interessante, porque é uma alavancagem sem dívida. Então você vai colocar um capital menor e você vai estar acompanhando no mesmo ritmo a valorização da ação. No caso aqui dessa aqui com Delta 1. Então essa é uma das vantagens de você operar a opção. E uma outra vantagem é que você estará mais protegido. Porque no pior dos cenários você vai perder aquele capital que você colocou, só que você colocou um capital muito menor. Então se quem comprou o ETF, se aquele ETF, se aquela ação no dia seguinte, na semana seguinte, tiver uma desvalorização, por exemplo, de 50%, então se você comprou um lote de 100, você pagou mais de 12 mil reais, caiu 50%, você perdeu 6 mil reais. Para aquele que comprou 100 unidades dessa opção aqui, ele vai ter pago 1.259. Se esse ETF cair 50%, se ele vir a zero, se tiver uma crise enorme na Bolsa de Valores, ele vai perder no máximo R$ 1.259. Então observe que eu vou estar de forma muito mais protegida e também eu estarei alavancado no ganho e limitado na perda. Isso é excelente para o investidor. Ou seja, no ganho eu estou alavancado, posso ganhar muito mais de forma potencializada, mas caso haja uma desvalorização eu estou limitado. Lógico que eu poderia também limitar essa minha perda no ETF colocando uma ordem automática de venda, colocando no stop. Mas com as opções isso fica muito mais seguro. Então eu tenho essa situação, eu coloco menos dinheiro, estou exposto muito melhor do que se eu tivesse diretamente na ação e também caso haja uma desvalorização eu tenho essa perda muito mais limitada. E como eu invisto menos eu consigo diversificar. Então se eu tenho, por exemplo, 12 mil reais, eu compro aqui 100 unidades, posso comprar até mais do que 100 unidades, posso comprar 200, 300, 400, 500, vou estar desembolsando um capital muito menor e posso, com esse dinheiro que sobra, estar investindo também em outros ativos e assim diversificar as minhas aplicações. Então com isso eu quis mostrar para vocês aqui o porquê, mesmo eu acreditando na alta de uma ação, o porquê é interessante às vezes eu me expor a essa alta utilizando o mercado de opções. Entendido isso, nós vamos ao seguinte. Toda vez que eu compro algo, eu estou esperando que aquele algo se valorize, né? Então geralmente eu vou tentar comprar algo barato para que aquilo lá possa se valorizar e eu poder lucrar. Quando a gente está pensando em opções, a gente está falando em trade, porque a opção ela tem uma vida no máximo de 2 anos, então a gente está falando de operações aí de médio e curto prazo, de semanas, de meses, né? Ou de pouquíssimos anos. Então nesse caso aqui,
é muito importante eu entender que às vezes não necessariamente eu preciso comprar uma opção barata. O que importa para mim é que eu compre e que ela se valorize, ou seja, que eu compre por um preço e que eu venda por um preço maior. Não é a mesma coisa de eu comprar uma opção barata, porque vocês vão ver que opções baratas, às vezes, elas trazem uma baixa probabilidade de ocorrência. Então, basicamente, o que eu tenho que entender? Eu vou precisar comprar uma opção e ela precisa se valorizar. Então, aí são dois aspectos. O preço que eu vou estar pagando e a probabilidade daquela valorização ocorrer. Então não é unicamente atentar para o preço da opção. Eu preciso levar em consideração também a possibilidade daquela opção se valorizar. E por que eu falo que é um pouco diferente da mentalidade das ações? As ações geralmente têm alguns cálculos lá que você consegue identificar o preço justo de uma ação. Então se eu tenho uma ação que o preço justo dela é R$50 e agora está por R$55, a maioria das pessoas não comprariam aquela ação porque esperariam que talvez ela voltasse para o preço justo, ficasse num preço mais atrativo para poder comprar aquela ação de fato. Quando eu opero num trade, numa negociação mais de curto prazo, mesmo que aquela ação esteja um pouco acima do valor justo, mas se ela tem potencial de valorização, eu posso operar a opção, porque para mim interessa a diferença. Então eu posso comprar 55, ela subir 57, eu vender a operação. E se na semana seguinte aquela ação se desvalorizar demais, não interessa. O problema vai ser de quem ficou. Então entenderam isso daí? Então mas basicamente, logicamente, que eu vou tentar comprar barato para poder vender caro. Mas no caso das opções em que eu tenho uma certa urgência, porque as opções vencem, eu preciso levar em consideração também a probabilidade de que aquela opção dê lucro até o seu vencimento. E quando que uma opção vai estar interessante? Quando ela vai estar barata, interessante para eu poder comprar aquela opção? Basicamente eu vou olhar 3 itens. O primeiro deles, uma opção vai estar barata quando faltar pouco tempo até o vencimento. Então vocês já sabem que o fator tempo é um dos fatores que interferem, que impactam no valor, no preço da opção. E quanto mais tempo até o vencimento, mais cara é aquela opção. Então, consequentemente, quanto menor o prazo até o vencimento, mais barata vai estar aquela opção. Então, o primeiro aspecto, tempo. Quanto menos tempo até o vencimento, mais barata vai estar aquela opção. Segundo aspecto, volatilidade baixa. Eu vou mostrar para vocês tudo isso daí aqui na plataforma que eu opero. Volatilidade baixa quer dizer que aquela opção também tem um preço mais barato. E o terceiro aspecto é a distância do valor da ação até o strike da opção. Quanto mais fora do dinheiro, menos provável é que aquela opção dê exercício e, consequentemente, mais barata vai estar aquela opção. Então, quanto mais fora do dinheiro, mais barata. Quanto menor a volatilidade, mais barata. E quanto menor o tempo até o vencimento, mais barata estará aquela opção, o que pode ser um indicativo para ser talvez uma boa compra. Lembrando que eu preciso raciocinar também em expectativa, em probabilidade de que aquilo ali se valorize até a data do vencimento. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora na plataforma esses 3 itens que eu falei para vocês aqui agora. Então observe aqui que eu tenho aqui no caso na esquerda as calls, essa linha azul marca a linha no dinheiro. Toda vez que no caso das calls eu vou baixando aqui, que eu estou afastando, aumentando o valor do strike, essa opção está ficando mais fora do dinheiro e vocês conseguem observar que a opção no dinheiro aqui está na faixa aqui de R$ 2,14 para vender, R$ 2,15 para poder comprar. Eu vou subindo o strike e vai ficando mais barato. Aqui, essa opção no strike 131, já está custando 10 centavos. Essa opção no strike 135 já está custando 2 centavos. Então, observem que quanto mais afastado, quanto mais OTM, mais barato será. No caso da call, quanto maior foi o strike em relação ao preço do ativo objeto, mais barata será aquela opção. Só que, como eu falei, eu tenho que ver a probabilidade disso aqui dar certo. Então nós estamos falando aqui que em 16 dias úteis, que o próximo vencimento é dia 15 de dezembro, eu estou falando aqui, por exemplo, que essa opção aqui que está custando 5 centavos, baratinho, que eu poderia comprar aqui um lote de 100 a R$50,
mas esse ETF teria que valorizar 9,27%. Então, se eu acredito que esse ETF vai se valorizar isso daqui, beleza. Mas talvez não seja muito provável que em 16 dias úteis um ETF como o BOVA11 se valorize 9% nesse período. Então talvez seja mais interessante eu ficar de olho numa opção mais próxima aqui do valor atual da ação, só que nesse caso eu teria que pagar um preço um pouco maior, mas ela tem uma probabilidade maior de dar certo. Por isso que eu falo para vocês que não necessariamente é comprar a mais barata. Eu tenho que comprar uma que concilie o preço dela ser atrativo, mas também uma probabilidade de que aquela opção dê certo. Então o outro aspecto que eu falei para vocês é a questão da volatilidade. E aqui a gente consegue observar, ó, a volatilidade implícita. Quanto maior a volatilidade implícita, mais cara vai estar a opção. Consequentemente, né, quanto menor a volatilidade, mais barata. Então isso aqui pode ser também um fator que eu posso levar em consideração na hora de escolher uma opção de compra. É pegar aquelas com volatilidade menor, que elas vão estar mais baratas. E o terceiro aspecto que eu falei para vocês é a questão do tempo. Então se eu pego aqui, por exemplo, vamos pegar essa opção aqui, ó, que está no strike 125. Então ela está custando, ó, opção no strike 125, para o próximo vencimento agora, ela está custando 89 centavos. Vamos ver aqui agora essa opção, a de 125, lá para daqui a 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vencimentos. A opção do 125 vai estar custando, ó, primeira coisa você já observa que é um spread muito grande, né? Aqui, ó, 6,85 para poder vender, 9,55 para poder comprar, porque a liquidez é menor. Mas, de qualquer forma, você já consegue observar aqui que nós estamos falando de R$ 9,55. Mesmo se a gente for calcular aqui o preço na calculadora Black & Scholes, a gente está falando de R$ 8,94. Então é um valor muito maior do que o valor de uma opção no mesmo strike, só que para um vencimento mais curto. Então eu alonguei o vencimento e nesse caso aqui a opção subiu. Porque são os três aspectos que eu falei para vocês aí que a gente tem que levar em consideração. Então, preço, volatilidade e tempo. Volatilidade eu não digo tanto, mas quando a gente fala ali de probabilidade daquela opção dar certo, eu tenho que ver aqui o preço que tem a ver com as opções ITM, ATM, OTM, tem a ver com valor extrínseco, lembra lá? Da parte de fundamentação? Então, uma opção que só tem valor extrínseco é só expectativa. Então ela vai ser barata, mas eu preciso de um movimento da ação para que aquela opção realmente tenha mais chance de dar certo. E o outro aspecto que é mais fácil de você identificar é a questão do tempo. Então por isso que geralmente não é interessante você comprar opções. Lógico, tem alguns influenciadores até recomendam isso daí, você comprar opções longas. Mas você tem que entender que opções longas são mais caras do que as opções curtas. O que acontece é o seguinte, é que quando eu compro uma opção curta, eu preciso de um movimento da ação num curto espaço de tempo. E quando eu compro uma opção por um prazo maior, eu tenho mais tempo para que aquela ação se movimente naquela direção que eu acredito. Mas estejam cientes que eu vou estar pagando um preço um pouquinho maior, mas eu já fiz um vídeo mostrando para vocês que a relação da proporção vale a pena, tá? Então, nesse caso aqui, como está um tempo muito grande, vocês não vão perceber. Mas a gente estava falando de 80 e poucos centavos numa opção que vence agora e 6 vencimentos para frente. Se ela estiver custando menos do que 86 centavos vezes 6, vai estar num preço atrativo, que não era bem aqui o caso. Mas aqui eu só quis mostrar para vocês. Então, entendido isso daí, vamos continuar aqui então com esse vídeo. Então, entendido essa parte, a gente chega aqui ao final desse vídeo, em que eu expliquei para vocês quais são alguns aspectos que você pode levar em consideração para comprar uma ação do tipo compra. Primeiro eu falei para vocês as vantagens, algumas das vantagens de você comprar uma opção de tipo call, mesmo que você acredite que aquela ação vai subir, que talvez você possa pensar que eu poderia muito bem aproveitar essa valorização da ação comprando a ação, mas eu mostrei para vocês que você consegue, por meio do mercado de opções, ter um retorno potencializado, alavancado e com a proteção muito maior, porque você tem a sua perda limitada de uma forma muito mais fácil.
Mostrei para vocês aqui alguns aspectos para você levar em consideração para comprar uma opção que ao mesmo tempo seja barata, mas que tenha também uma probabilidade interessante de te trazer retornos positivos. Lógico que é sempre interessante que essa sua expectativa esteja alinhada com uma análise. E no caso um pouquinho mais longo, levar também em consideração a análise fundamentalista. E mostrei para vocês então aqui os aspectos, mostrei para vocês aqui a plataforma. Espero que isso aqui ajude vocês a entender. E no próximo vídeo eu gostaria de trazer para vocês, e aí sim mostrando alguns indicadores de uma forma mais simples, como vocês escolheram uma opção de compra, mas como eu escolhi uma opção dessa para poder vender. Então se você quiser que eu grave um vídeo explicando como escolher uma opção de compra para poder vender, escreva aí nos comentários, manda um direct para mim lá no meu Instagram ou escreva aí que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo e mostrando para vocês na plataforma como escolher uma opção de compra para você poder vender e ter uma espécie de dividendo sintético, e ter uma espécie de renda recorrente. É isso daí, se gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse também no mercado de opções. Bora crescer e até a próxima!